Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o Flamengo foi prejudicado e muito, mesmo sem entrar em campo, pelo Campeonato Brasileiro. A figura tem nome e sobrenome. Felipe Fernandes de Souza, que apitou a partida entre Palmeiras e Chapecoense neste domingo no Allianz Parque. Vamos aos fatos. O Palmeiras vencia com 1 a menos o time catarinense por 1-0, gol marcado por Paulinho no segundo tempo. Quando nos acréscimos a Chapecoense marca um gol. E aí, o árbitro péssimo Felipe Fernandes de Lima dá o gol no campo e tem a confirmação do gol válido pelo VAR. Só que há muita reclamação dos jogadores do Palmeiras, capitaneados por Murilo. O zagueiro, aliás, diz ter sofrido uma falta no lance. Muito bem, Felipe Fernandes de Lima vai ao VAR e aí diz que, de fato, depois de uma eternidade, houve uma falta em Murilo. E anula, assim, o gol que seria do empate da Chapecoense. Ora, um lance incrível. Incrível porque demonstra a incapacidade de um árbitro de seguir as suas próprias convicções e estar sujeito à reclamação. Coisa que o Palmeiras, por sinal, faz muito bem. Ele fraquejou diante das reclamações e marcou uma falta que de forma nenhuma aconteceu. O Palmeiras ganhou roubado esse jogo. Esse é o português bem claro. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br e você será direcionado à capa do site. Gente, tem João Fonseca nesta terça-feira, o Campeonato Brasileiro parou, mas a BandBet estará na Copa do Mundo, eu estarei nos Estados Unidos trazendo para você as melhores oportunidades do mercado. Anote na sua agenda, hein? A Copa do Mundo começa no dia 11, ou seja, daqui 10 dias, no México, com a partida entre os anfitriões e a África do Sul. E no dia 13, em Nova York, tem Brasil contra Marrocos. Será que a seleção do Ancelotti vai ser a do segundo tempo contra o Panamá ou a do primeiro tempo contra o adversário da América Central? É o que veremos. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto principal deste vídeo, por que o Flamengo foi prejudicado? Com este resultado, o Palmeiras abriu 7 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com um empate, seriam 5, tendo o Palmeiras um jogo a mais em relação ao Flamengo, partida esta que será disputada contra o Mirassol no Maracanã. Ou seja, o Flamengo foi garfado, mesmo sem entrar em campo, mesmo sem jogar. Flamengo este, que com 10 desfalques, conseguiu a proeza de vencer o bom time do Curitiba por 3-0 no Maracanã. Claro, você pode falar, e pode até ter razão, ao falar que o jogo foi condicionado pela expulsão do Pedro Rocha, né? Para mim, bem expulso pelo Flávio de Souza, uma vez que o Pedro Rocha, ex-jogador do Flamengo, aliás, entrou de sola na canela do Vitão. O Flamengo já vencia a partida por 1-0 com o gol do Samuel Lino. Aliás, como jogou bola Samuel Lino nessa partida. Então a gente vê, pessoal, um Flamengo que fez a parte dele, né? E vai aos trancos e barrancos e com vários erros de arbitragem contra ele, Flamengo, se mantendo ali no raio de alcance do Palmeiras. Se o Flamengo vence esse jogo que está devendo contra o Mirassol, e essa partida só será depois da Copa do Mundo, a equipe vai estar 4 pontos atrás do Palmeiras, tendo ainda pela frente
um confronto direto em São Paulo. Mas adianta muito a reclamação do Palmeiras, é método. Palmeiras faz isso como ninguém. Não só o técnico Abel Ferreira, bem como os jogadores. Ainda houve um pênalti e o VAR chamou o péssimo árbitro Felipe Fernandes de Lima para averiguar. Para mim foi pênalti do Kelvin, tá? E aí ele vai ao VAR mais uma vez, marca a penalidade e o Bolasie acaba chutando no travessão, no último lance, literalmente, do jogo. Depois que a bola bateu no travessão, o árbitro encerrou a partida. Então foi um jogo com muitas atrapalhadas desse árbitro, que é fraquíssimo. Aliás, ele expulsou, para mim, bem expulso, aliás, o Alan, né, no primeiro tempo, após dar uma entrada no tornozelo, né, do jogador da Chapecoense. Então, há um método nessa história. Reclamar, tá claro, tá provado pelo jogo deste domingo, vale a pena, né? É uma coisa absurda o que acontece no Campeonato Brasileiro de Futebol, e eu não tô falando aqui porque é o Flamengo não, até porque eu acho que o Carrascal foi bem expulso no jogo contra o Palmeiras. A questão não é essa, não é falar sobre A ou B, é falar que o Flamengo foi prejudicado ontem por esse erro gravíssimo de arbitragem. Um erro grave, muito grave. E isso não pode ficar no esquecimento, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Ah, Bernardo, por que você não gravou este vídeo no domingo, depois do jogo? Ora, estava envolvido na transmissão na Rádio Band News FM do jogo em que o Brasil venceu o Panamá por 6-2, com o Lucas Paquetá jogando demais no segundo tempo. Me parece claro que o Paquetá tem que ser titular desse time do Brasil, assim como o Danilo, né? Jogador até pelo qual o Flamengo se interessou e tal, mas não deve jogar na equipe rubro-negra, principalmente se for titular da seleção brasileira. É um jogador que pode, quem sabe, ser titular e ser negociado com um time de primeiro escalão do futebol europeu, a depender do que o Brasil fizer na Copa do Mundo. Diga aqui nos comentários, eu estarei nos Estados Unidos, em dias que não houver notícias do Flamengo, se vocês querem notícias sobre a seleção brasileira direto da fonte, direto dos Estados Unidos. Mas é o seguinte, foi uma bizarrice o que aconteceu nesse jogo entre Palmeiras e Chapecoense, cara. Isso mostra que reclamar compensa. E no caso do Palmeiras, é uma equipe que faz isso como ninguém. O Abel ensinou os jogadores a fazerem isso no gramado. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.